Nós iniciamos, tem algumas poucas semanas, né, algumas semanas, um ciclo de estudos que eu acho muito importante. Em alguns pontos eu vou ser mais profundo, em outros nem tanto, também dado ao meu conhecimento, porque em alguns livros eu tenho um conhecimento um pouco maior, e outros livros e outros temas a gente não tem um conhecimento tão profundo quanto a gente gostaria de ter. Então, propriamente esse estudo que nós estamos tendo sobre Tanar tem me ajudado muito também em alguns pontos que eu julgava que para mim eram muito fracos, porque apesar de a gente ter um conhecimento global de todas as coisas, de toda a Tanar, não é tão simples a Tanar quanto ela parece. Então nós temos psukim mais psukim, e se você pega um rabino que ele vai te explicar sefer por sefer, capítulo por capítulo, uma aula dessa só para explicar um capítulo. Então é muito profundo. Então, da maneira como que nós estamos tentando fazer em poucos shurim, dar um parâmetro geral de toda a Tanar, fica um pouco carente, às vezes, de muito conhecimento, que se nós fôssemos aprofundar, seria muito mais abrangente. Então, nós iniciamos o estudo sobre Tanar, falamos já superficialmente sobre a Torá, falamos um pouco mais profundamente sobre o Sefer, sobre Shoftim, falamos também sobre Yehoshua, sobre Shoftim, e hoje nós vamos pegar um pouco dos livros de Shmuel, Melachim e Divrei Hayamim, que é Crônicas. Então nós vamos pegar um pouco dos livros de Shmuel, um pouco dos livros de Rei e um pouco dos livros de Divrei Hayamim. E por que vou pegar esses livros em exclusivo? Porque eu estou separando a Tanakh, vou mostrar para vocês, a forma de explanação da Tanakh, para mim, ela está sendo temporal, cronológica. Então nós vamos pegar deste período aqui até este período aqui, vai ser todo esse período, não, até aqui. Esse é o período que nós vamos estudar, desde quando Shmuel unge Shaul como rei, até o final da divisão, até o exílio do exílio do Reino Sul, o Reino de Eudá. Esse é o período que nós vamos estudar hoje, porém, não vamos falar sobre os profetas, tá bem? Nosso foco hoje é falar sobre os reis, e não sobre os profetas. Sobre os reis os reis e algumas histórias que ocorreram durante esses períodos, durante todo esse período. Entender um pouco como o porquê da necessidade de ter um rei, o porquê das solicitações de Israel para que agora tivesse um rei e os prós e os contras de todo esse período que passou sobre Israel. Israel, onde estamos? Essa é uma timeline que eu gosto muito de utilizar, vocês já viram ela várias vezes. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me chamar ou pode mandar uma mensagem, se bem que a mensagem às vezes é mais difícil de eu ler aqui, vamos tentar. Pode chamar ou ergue a mãozinha e a gente tenta incluir as perguntas, tá bem? As perguntas podem ficar livres. Se eu souber responder, Baruch Hashem, se eu não souber, tento procurar para vocês a resposta. Então nós passamos, após a saída de Mitzrayim, nós estamos aqui aproximadamente 1270 anos antes da Era Comum, tá bem? Na nossa contagem, nós estamos aqui aproximadamente 1800 e alguma coisa, 1800 e tanto, na época
menos 1313, da saída do Egito. Israel sai do Egito, com Moshe Rabbeinu, passamos por todo um período de 40 anos no Egito, no deserto, adentramos em Eretz Israel com Yehoshua, passamos por todo um período de quase 500 anos de juízes, que nós falamos semana passada, que foi um período muito conturbado, onde Israel tinha muitos altos e baixos, em todos os sentidos, em um sentido espiritual da população, no sentido espiritual dos próprios juízes. Então nós tivemos um período muito conturbado, onde a Torá ela era preservada pelos Kohanim, evidentemente, os Kohanim sempre preservaram a Torá, e por alguns profetas e alguns sábios de Israel durante esse período. Os juízes, não necessariamente nesse período anterior aos reis julgavam de acordo com a Torá todas as coisas. Era, como nós falamos na semana passada, cada homem fazia o que era bem de acordo com seus próprios olhos. Isso quando chegou após Shmuel Hanavi, no período de Shmuel Hanavi, Israel estava sob uma pressão muito forte de outras nações, das nações ao redor, que tinham os Moabitas, os Amonitas, os Filistim. Nesse período, inclusive, eram os Filistim. Então, o povo de Israel queria, nesse momento, agora, um rei. Um rei para que pudesse governar Israel de acordo com o andar de todas as nações. Eles queriam caminhar junto como qualquer nação se encaminhava. O rei foi uma coisa contra a vontade de Hashem? De forma alguma o rei era contra a vontade de Hashem. Hashem já previa na Torá a existência de um rei. Mas para o profeta, no caso Shmuel, que era o profeta na época, isso não foi tão bacana ouvir, porque Israel, o correto sempre foi, no parecer da Torá, após Moshe Rabbeinu, fora Moshe Rabbeinu, ter dois poderes separados, ter o poder religioso separado do poder político. Então, justamente por isso, na própria Torá, já estabelecia a existência futura de reis, porque as leis dos reis existiam. E também os Neviim, os Kohanim, exclusivo, também tinham seus objetivos de condução de Israel. Mas para um profeta como era Shmuel, um grande profeta, escutar que o povo já não gostaria mais que seguisse somente ouvindo a voz religiosa para o futuro, para o profeta Shmuel, isso talvez não soou com tanta amizade, não foi tão amistoso isso. Shmuel, logicamente, não gosta tanto dessa ideia, porém, concorda, porque o povo pede, Hashem ratifica, a gente fala, tá, Beceder, vamos escolher um rei. Então, Shmuel engole seco e escolhe Shaul como primeiro rei. Shaul era um rei da mais alta índole. Shaul foi um dos maiores reis de Israel no quesito de integridade. Shaul chegou a ser mais íntegro do que David Ameller. Muitas das vezes as pessoas entendem que David Ameller ele foi mais íntegro do que Shaul, porque durou mais tempo, ou que foi mais Shalom Yodá, ou que foi mais justo do que David. Porém, Shaul ele tinha uma índole, uma integridade, uma forma de conduta muito superior à de David Ameller. Dado a isso, quando Shaul comete seus primeiros erros, Hashem não perdoa nem seus mínimos erros. E logo de cara ele já perde o reinado. Então ele começa a fazer as primeiras coisas dele, ele de cara já perde. Por quê? Porque ele, em sua integridade, ele cometia o erro de todos os íntegros, da maioria dos íntegros, que é não aceitar o seu erro.
Então, quando Shaul ele se deparava com uma questão de que ele devia assumir a culpa, a primeira coisa que ele fazia era colocar a culpa em outro. Como colocou, foi o povo que me forçou a trazer esses rebanhos de Amaleque, foi o povo que me pediu isso, foi o povo que me forçou aquilo. Então, Shaul ele não tinha a capacidade de assumir o seu erro. Uma pessoa que não assume seus erros, ele dificilmente consegue corrigir eles também. Já uma pessoa que assume seus erros, ele facilmente corrige seus erros, porque ele sabe que existem coisas para serem consertadas. Então, Shaul, ele foi um rei de curto período, e que não conseguiu manter o seu reinado, não conseguiu perpetuar o seu reinado para seus descendentes. Quando o profeta ele percebe esse desgosto da parte de Hashem com Shaul, e Hashem também percebe que Shaul não estaria apto a seguir o seu reinado, Hashem envia Shmuel Navi para que ele ungisse um novo rei. E ele unge uma pessoa da casa de Eudá, David. David que se mantém oculto por um largo período de tempo, se revela como guerreiro no período de Goliat. Tinha uma grande entrada também dentro da casa de Shaul HaMelech, porque ele era um arpista, ele tocava harpa para afastar esse espírito esse espírito mal que pairava sobre Shaul. Mas em pouco tempo ele perde as graças aos olhos de Shaul HaMelech, e agora David é obrigado a fugir. Isso de David já sendo bem mocinho, já bem depois da guerra de Goliat, tá bem? E David começa agora a ter um período de fugas, e ele se revela como uma pessoa totalmente antagônica, contrária ao que nós temos de ideia de David HaMelech. David HaMelech, para nós, ele foi um rei justo, um rei santo, um rei Kadosh, Tzadik, mas David HaMelech fez a sua fama como é o que fala mesmo quando a pessoa ela extorque outras pessoas, como um rei sanguinário? Não é sanguinário. Um rei, a questão do sanguinário de David HaMelech é outro sangue, não é sangue de guerra. Ele extorquia as pessoas, na verdade, no princípio, nessa sua fuga. O espírito saía porque estelionatário, muito bem, Augusto, essa palavra, muito obrigado. O espírito saía porque o rei ficava alegre, Eliardo. Tá bem? Quando uma pessoa fica alegre, a Shekhinah paira sobre ela. Então, por isso que o espírito saía quando Davi tocava a harpa. Então, Davi fez a sua vida, sua fama, nos seus anos áureos, como estelionatário. Como funcionava essa extorsão que Davi executava entre as pessoas? Ele chegava em um povoado e falava: olha só, vocês têm aqui os filisteus aqui do lado. Daqui a pouco vocês vão colher o trigo. Eles vão vir aqui. Vão acabar com vocês, vai acabar com a colheita e vai levar tudo embora. Eu quero 30% de tudo. Ou vocês me dão ou eu deixo eles tomar as coisas de vocês. E assim ele fazia. E quando ele até chega a fugir de Shaul HaMelech, sim? Mas isso não é uma negociação, não? Depende a forma, porque às vezes Davi usava como força, como é o caso que ele usou com Naval. Naval ele ia matar o cara só porque ele não quis dar nada. Naval foi um caso que Davi, eu até fiquei próximo da cidade que aconteceu isso, eu fiquei em Súcia uma vez, que é uma cidade na Cisjordânia, que é justamente a cidade onde morava Naval. Então Davi HaMelech, ele manda seus emissários e fala: vai lá e fala para Naval que a gente quer 30% do que ele conseguiu aí de juntar, etc. Estou contando superficialmente a história, tá bem?
E Nabal fala, quem é esse Davi? Eu nem conheço ele. E quando eles voltam, fala, o Davi fala assim, ninguém não me conhece? Vamos lá matar tudo e vamos pegar tudo. E ele, Davi, ia matar todo mundo. Então vem a Abigail, que é a esposa de Nabal, e leva algumas ofertas para Davi, leva comida, farinha, frutas para Davi, pede perdão para Davi, leva gado para Davi, pede perdão para Davi. Fala que o marido dela é um marido tonto, etc. Davi fala, não, eu vou deixar por isso mesmo. E aí ela volta para casa. No outro dia ela conta para Nabal o que aconteceu, que Davi deve matar ele. E Nabal tem uma parada cardíaca, morre. E daí Davi da Meller se casa com Abigail, porque era uma mulher justa, uma mulher sim. A palavra naval é tolo, né? Também é utilizado como tolo. É. Então, Davi da Meller, ele fez toda a sua história dessa maneira. Ele destruía cidades. Ele tinha os seus Giborim que eram homens. Imaginem vocês para aquela época. Sabe aqueles filmes medievais que a gente vê aqueles assassinos de aluguel? Os Giborim do David eram bem aquilo. Tá bem? Quando a gente lê os Giborim do David Ameller, vocês podem pôr na cabeça de vocês um assassino de aluguel, praticamente. Então, esse era o tipo de pessoa que andava com David Ameller, mercenário, bem mercenários mesmo. Então, quando David ele pede asilo, eu esqueci o nome do rei, para o rei daqui do sul, o rei de... Esqueci o nome do rei. E o rei fala, Davi da Meller, pode ficar aqui, só que eu quero... Aí o Davi falava, como que eu vou saber se o Davi ele está do meu lado ou do lado de Shaul, né? Então o Davi saía, saqueava cidades, e voltava, saqueava e matava as pessoas, e voltava e falava, hoje eu saqueei a cidade de Judá, hoje eu saqueei a cidade de tal lugar, a cidade de tal lugar, a cidade de tal lugar. E ele vinha e trazia os dinheiros, e o rei falava, ele saqueou dos judeus, está matando os judeus, está matando isso. Então essa era a conduta de Davi da Meller durante todo esse período. Tá bom, amor? Então essa era a conduta de Davi da Meller durante todo esse período. Ele foi um mercenário. Bem? A Vanusa pergunta, como pode ser que Davi da Meller ele era um homem segundo o coração de Hashem? Podia responder essa pergunta aqui a pouquinho, mas vou responder agora. Davi sabia seus limites, primeira coisa. É bom se Davi ressuscitasse de novo. Davi sabia seus limites, a primeira coisa. E Davi sabia reconhecer que estava errado quando ele estava errado. Então, por exemplo, Davi em nenhum momento falou assim, eu sou o próximo rei, vou matar o rei que tem e vou pegar no meu lugar. Então ele sabia o seu limite. Ele sabia até onde ia, onde ele podia mexer, onde ele não mexia. Quando Davi ele erra, ele reconhece seu erro de imediato. Então você pode ver lá em Terrilim, muitas e muitas das vezes, ele falando, eu errei nisso, eu errei naquilo, o meu filho está me perseguindo por causa dos meus erros, eu errei em fazer isso com Uriá, eu errei em fazer isso dessa maneira com Batsheva, eu errei em fazer isso. Entende? Então Davi ele sabia reconhecer o seu erro. Então nós temos duas personalidades que iniciaram o reinado. Uma, Shaul HaMelech, era uma pessoa 100% íntegra e não reconhecia seu erro. E outra como Davi da Meller, que errava aos trancos e barrancos, mas quando ele era confrontado com suas falhas, ele dizia, não, realmente eu errei, realmente eu transgredi, e vamos corrigir isso daí. Então Davi ele sabia reconhecer o seu erro, sabia aceitar as punições sobre seus erros também. Já Shaul, ele tinha ele era muito justo, e o excesso de justiça da pessoa, no caso de Shaul HaMelech, não funciona muito bem. Compreende? Então essa foi um pouco a problemática da coisa toda. Bravo. Sim? Teve um tempo que Davi foi assim, e depois ele não foi mais. Em todo o seu reinado ele foi assim. Só um momentinho que eu lembrei o nome do rei. Hiram. Davi se refugiou com Hiram. Tá bom? Davi, ele era um rei.
Não tem como a gente falar que ele era um rei. Ele era um... Ele era astuto, né, Ravi? Ele era, ele era muito inteligente, né? Porque para ser rei naquela época tinha que ser inteligente, mas ele era rei. Um rei naquela época, não imagine vocês que ele era um santinho com um anjinho cantando música para Hashem o dia inteiro. Então vocês vão ver no livro dos reis, muitas das vezes ele dando ordem para matar uma pessoa, dando ordem para matar outra pessoa, usando de artifício, por exemplo, 2 servos dele matam uma pessoa, depois ele traz os servos e mata os servos para tirar a culpa dele. Então ele fazia isso muito. Tanto que as últimas ordens... Tem alguém com o microfone aberto? Peraí. Tanto que as últimas ordens dele para Shlomo Ameler são de vingança. Ele não fala assim, constrói. Ele até fala que de construção da casa de Hashem, mas ele fala, mas lembra que fulano fez isso comigo e eu prometi não matar ele, mas você pode matar. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Dá uma listinha, você tem que matar essas aqui depois que eu morrer. Dá uma listinha para Shaul HaMelech. Então, a personalidade de David HaMelech, ela não era um santinho de auréola voando em cima da cabeça, não. Ele era, de certa forma, violento no que diz respeito ao mantenimento do seu reinado. Tá bem? E conseguiu o que ele queria. Por isso que o Eterno falou que ele não construiria o templo, né? Não foi por isso. Não. Quando nós encontramos que David HaMelech tem essa expressão na Tanakh, né, que David HaMelech tinha sangue em suas mãos, o sangue exclusivo do David HaMelech não era de guerra. David HaMelech, em seu período, tinha um Beit Din. David HaMelech, David HaMelech, uma das coisas que ele estabelece como rei é julgar algumas causas, julgar algumas questões sérias. E eles tinham, era David HaMelech, Mefibosheth, que era um dos juízes com David HaMelech, e tinha outro filho dele, e tinha um filho do rei David, que eu esqueci o nome, está na Masechet Brachot, daqui a pouco Bezrat Hashem eu lembro o nome, que presidia o Sanhedrin com David HaMelech. Eles julgavam todo tipo de coisa, e a exclusividade, a especialidade de David HaMelech, o que era, quem sabe? Quem sabe qual era a especialidade de julgamento de David HaMelech? Enquanto isso, eu vou pegando aqui. Não tem mais Talmud, né? Em português. A especialidade, Edivaldo, especialidade em julgamento. David, ele era um juiz no seu Beit Din. Quero saber quem sabe qual era a especialidade de julgamento de David HaMelech. O Talmud fala que ele observava as mulheres que abortavam as crianças, os fetos. Exatamente. A especialidade de David HaMelech era Nidá. David HaMelech, enquanto ele julgava... Acertei, porque tá aqui o Talmud, ó. Que página que tá? Fala isso aí que o senhor... Vixe, agora o senhor me pegou, porque eu li, eu não marquei, que não pode riscar, né? Aí eu não marquei aqui. Mas o que o senhor falou aí tá aqui, no Berahot, capítulo 1 até o 3. Sim, eu tô Vou ver aqui. se eu acho aqui direitinho. Tô com o Brachot aqui procurando. E eu quero saber, eu lembrar o nome do filho dele. Mas é bem isso. A especialidade da David HaMelech era aqui. Achitofel e... Era David HaMelech, Achitofel, Mefibosheth e tinha mais um outro, Eviatar
e Benaiah Ben Yehoiada. Esse era o Beit Din de David Ameller. Então, nesse período... Quem era Mefiboshete, cara? Mefiboshete, ele era filho de... Era descendente de Shaul, né? Descendente de Era neto Shaul. de Shaul? Só que o nome dele não era Mefiboshete, o nome dele tinha um outro nome. Mefiboshete era o que ele fazia com David. Porque quando David julgava, David dava um veredito. David falava, essa mulher está impura por seu marido ainda. Aí o Mefiboshete falava, não, mas você não sabe analisar, você é um rei, não sabe analisar, e essa mulher está pura. E aí vinha o filho do rei David e falava, não, essa mulher está pura. Benaiah Ben Yodadá. Não era esse. Benaiah Ben Yehoiada é outro caso. Então, o Mefiboshete, ele envergonhava David Ameller constantemente. Porque como ele era descendente de Shaul Ameller, ele se achava no direito de envergonhar David Ameller. David Ameller, por respeito a Jonathan, não dava um fim em Mefiboshete. Então, Mefiboshete, ele fazia isso. Mefiboshete, que em hebraico quer dizer te envergonho pela boca. Quer dizer, ele usava o conhecimento dele para envergonhar David Ameller em público. Mefi, pela boca, Boshete, o envergonho. Entendeu? Ele envergonhava David Ameller. Esse aí não é aquele que era, entre parênteses, sogro da mãe de Shlomo? Mefiboshete, ele era coxo. É um dos filhos de Shaul, que ele vai fugir e cai e quebra as pernas e fica coxo. Lembra desse caso? Você lembra desse caso da Tanakh? Sim. Esse é o Mefiboshete. Então ele era deficiente das duas pernas, ou só era das duas pernas, né? ele era coxo, o termo que eu lembro é coxo, eu não lembro se ele era de uma, de Ele duas. se arrastava. Eu acho que ele tinha problema nas duas pernas. Sim, exatamente. A Nana está complementando que ele era neto de Shaul Ameller. Então, o Mefiboshete, essa era a função dele, envergonhar David Ameller em público. Então, por isso que ele tem esse nome, mas o nome dele verdadeiro é outro. Não vem muito, não é tão importante aqui agora ao caso, a gente tem que dar seguimento aqui, dar continuidade. Então, o Mefiboshete, essa era a função dele. Jonathan. Jonathan. Tô na parte 22. Tá, eu não lembro. Depois, eu tenho que confirmar esse nome depois, Eliar. Mas confere o filho do rei Davi. O filho do rei Davi chama Tal. Procura aí, vê se você acha. E o nome do filho do rei Davi é Tal. Mas ele é chamado de Tal porque ele desmascarava o Mefiboshete. Desse jeito está escrito aí no Talmud. Enfim. Bom, David Ameller estabeleceu seu reinado, julgou os casos de sangue. Quais eram os casos de sangue? Os casos de Nidá. Então, nas mãos de David estava o sangue das mulheres para dizer se elas estavam puras ou impuras para seus maridos. Hashem não quis tirar das mãos de David esse julgamento. Porque se tirasse das mãos de David, as mulheres passariam a conceber em estágio de Tumá, em estágio de Nidá. Porque David Ameller era o melhor que podia, era o melhor juiz nesses casos. Então, as mãos de David estavam com sangue do que? Da Nidá das mulheres. Ele estava ocupado julgando os casos de Nidá. Então, Hashem disse, você não vai construir o templo, porque se você se dedicar a construir o templo, você vai deixar de lado esse ofício seu. Então, Hashem não permite que ele construa o templo em seu tempo, justamente por isso. David Ameller, ele paga de certas formas algumas coisas que ele fez de errado, com Absalom, com ver mortes de seu filho, com os problemas familiares, que um filho quer ficar com uma filha e assim sucessivamente, assim, o problema vai longe. E David Ameller, ele tem uma velhice não tão feliz, tendo que fugir em sua velhice. Triste, não teve um envelhecer tão feliz quanto nós esperaríamos que ele tivesse. Isso seria o que cumpre por todo esse processo dele de ser um rei tão
desequilibrado? Pode ser que sim, podemos dizer que sim, Rudá. David Ameller tinha que pagar, tinha que espiar de alguma maneira seus problemas. Teve o caso da questão de Bathsheba e Uria. Bathsheba e Uria. Ahitofel, Rabi. Eu achei o nome aqui, não sei se é ele. Dá uma olhada se fala que ele é o filho do David. Ahitofel. Confere aí. Então, o caso de Bathsheba. Bathsheba, David Ameller, segundo a opinião dos nossos sábios, ele não fez. Já vamos falar sobre Avishag. Chama Avishag Ashunami. Avishag, que é a moça que se deitou com que aqueceu David Ameller. Tá bem, Nana? Já. Ela é importante para a próxima história. Então, a Bathsheba é uma judia e ela era casada com um não-judeu, Uria, o Hiteu. Todo judeu, todo convertido na Tanar, ele é chamado de Ha-Israeli. Então, quando nós encontramos na Tanar uma pessoa falando assim, o fulano Ha-Israeli, ele era um convertido. Quando nós encontramos uma pessoa com um nome de outra nação, por exemplo, Urias, o Hiteu, quer dizer, ele vivia aqui, mas ele ainda se mantinha Hiteu. Com o quê? Com suas práticas e costumes, com sua idolatria, com suas crenças, e não tinha virado judeu, ele morava aqui. Um casamento era um casamento entre um judeu e uma não judia, ou entre uma judia e um não judeu, não existe. Não existe casamento, não existe matrimônio. David Ameller sabia disso. Então, quando ele vê Bathsheba saindo da Tevilá, da Mikve, para começar, que ela nem precisava ter ido nesse momento na Mikve, porque o marido estava em guerra, quando ele vê ela saindo da Mikve, ele fala, quem que é essa moça? Aí fala, é a esposa do Urias, o Hiteu. Mas Urias, o Hiteu, E aí eles tinham casado, também o Talmud sustenta que eles tinham casado em menos de um ano, e Urias que saiu para a guerra em menos de um ano. Então, por sustentar essas duas histórias, de que Urias havia se casado em menos de um ano, ele não deveria ter saído para a guerra. E segundo, ele também não era judeu e também era um casamento contrário à Torá. Ele falou, sério, aquele que eu soube que casou agora há pouco tempo, e ele nem judeu não é, e ele ainda saiu para a guerra, traz a mulher dele para cá. Trouxe a mulher, teve relações com ela engravida. Ele traz Uria para tentar consertar de uma maneira meio do jeito dele, do jeito de David Ameller. Não se consertou. Quando Uria foi passível à pena de morte? Quando? Quem sabe quando que Uria foi passível à pena de morte? Quando ele desobedeceu uma ordem direta do rei ali. Quando o rei fala, vai para tua casa, se ele contra a mulher, e Urias não vai, nesse momento ele já era passível à pena de morte. Se o David falasse, pega uma espada e corta o pescoço dele, não acontecia nada. David já deveria estar sentindo um pouco de remorso já pelo que havia feito. Falou, não, manda esse cara para a guerra, manda ele morrer lá longe de mim, que não seja pelas minhas mãos. Ele morre, como outras pessoas morriam em guerra na mão dos inimigos. David tem o primeiro filho com Bathsheba, que falece. O segundo filho é chamado Shlomo. E havia uma profecia de que o rei que reinaria depois de David Ameller se chamaria Shlomo. E ele promete a Bathsheba... Sim? O Talmud fala alguma coisa, por que o primeiro filho de Davi morreu? Morreu como um castigo, né? Mas ele fez alguma coisa errada. Ele não consultou o Sanhedrin. Essa foi a verdade. Ele fez uma relação sem casamento. Entendeu? Era uma judia. Porque a mulher se tornou Kedushá para o seu marido quando teve relação com ele, né? Exatamente, mas só que uma relação só pode ser concebida após um reconhecimento público da relação. Não existe uma coisinha, vamos ali no escurinho e vamos ter uma relação, a gente está casado em segredo. Não existe isso. Mas parece, Rabi, que não havia nada errado, porque não Rabi, eu achei o nome aqui.
Cara, ainda tá envolvido com isso, mano. Entendeu? Então não existe essa coisa, chama ela, deixa eu casar ela aqui em segredo no meio da O noite. nome aqui é Kiav. Que ave. Por que que ele fala? Por que ele chamava desse jeito? É meu pai? Porque ele honrava o Davi na frente das pessoas. Esse é o nome. Por isso que ele é chamado Essa desse aqui, nome. tá aqui, ó. Achei. Muito bem. Então, é isso mesmo. Olha o milagre. Então, vamos lá. Voltando à história de Batseba. Então, Davi ele não se casou publicamente. Ele não consultou um Sanhedrin. Ele não consultou uma corte. Então, esse foi o maior dos castigos de Davi. Não consultar o seu rabino, não consultar uma corte, não levar a questão para um juízo. Então, esse foi erro do Davi da Meller. Ah, agora entendi. Eu estava falando do casamento dela com o Iteu. Quer O dizer, Iteu era público, mas eles estavam seguindo um conselho de, se eu não me engano, de Ahitofel. Ahitofel, ele tinha uma prática muito depravada de conselhos. Então, qual era a prática de, se eu não me engano, Ahitofel? Eu estou com 99% de certeza que sim. Ahitofel, ele tinha uma prática depravada de conselhos. Ele era, se eu não me engano, pai de Batseba, ou avô de De Batseba. Urias, sabe? Não, Ele era não, parente de Urias. não. Urias era Heteu. Quer ver? Eu tenho no nosso site, no Devar Torá, no blog, tem essa história bem esmiuçada. Eu já fiz É uma. por isso que eu digo que Davi não cometeu adultério, né? Não, ele Tô não com cometeu Davi. adultério. Então, o que acontece? O Ritofel ele tinha essa prática de conseguir coisas por meio por meio sexual. Então, essa foi a primeira coisa? Ele faz um casamento entre Urias e o Riteu por um motivo. Depois ele aconselha Absalão a se deitar com as esposas de Davi, que é um problema. E depois, vamos lá, Verdade, Rabi, acho que ele era avô de Batseba. avô de Batsheva. Era. Ó. E aí a união já houve por conselho dele lá atrás já. Exatamente, ó. Batsheva era filha de Eliam, filho de Ahitofel. Tá bom? Então, o o Ahitofel era avô de Batsheva. E no meio de um acordo político, ele casa ela com um Riteu. E depois, bem no futuro, o Ahitofel também dá conselhos para Absalom. É um problema isso no futuro. Para o futuro, esse Ahitofel deu muitos problemas, tá bem? Justamente pelos seus maus conselhos. Pois bem, então Davi não errou com Batsheva. Tanto não errou que Hashem prometeu que o seu filho ia reinar no lugar de Davi. E ele reina depois de Davi. E tem um reinado de sucesso depois de Davi. Então a gente vê que não foi um casamento proibido. Se fosse um casamento proibido, eles não poderiam ter reinado depois. Então, quando isso em segundo tempo, né, Ravi? Em primeiro tempo havia um problema, né? No segundo tempo, isso, né, desse casamento, né? Então, quando Tipo assim, né? Natan ele faz a profecia de que o Shlomo iria reinar no lugar de Davi. Então, não haveria nem profecia falando que Shlomo reinaria no lugar de Davi, se não fosse um reinado aprovado por parte de Hashem. Quando Davi morre, falece, vem Shlomo, seu filho, reinar no seu lugar. Tem a história da Avishag. Avishag, ela foi escolhida uma moça muito bonita para ficar com o rei Davi nos seus dias de velhice. Deixa eu pegar aqui a história. Foi até lida na Parashá, na Haftarah dessa semana. Então, a Avishag, ela se deita, ela serve para esquentar Davi. Na verdade, ela não acaba não tendo nenhum tipo de relação com Davi da Meller. Eu acho que onde estamos.
Mas Davi já estava velho também, né? 70 anos. 70 anos. Bom, quando Davi falece, Adoniarro queria reinar no Pois lugar de é, Davi tem da alguma Média. coisa. Adoniarro, que era um dos filhos ainda de Davi, que tinha sérios problemas também, que tentou tomar o trono. E se ele tomasse o trono, duas coisas não aconteceriam. Uma, a profecia de Natan não seria executada, não seria levada a cabo. E dois, Shlomo Amelech estaria morto nessa altura do campeonato. Batsheva, que tinha uma promessa de Davi Amelech, de que o seu filho reinaria no seu lugar. E Natan, que já tinha essa profecia também dada, vão e armam uma trama para relembrar Davi Amelech da sua promessa. Então, Davi Amelech dá a ordem de que Avshalom, desculpem, de que Shlomo deveria reinar no seu lugar. Shlomo Amelech é ungido rei nos dias de Davi Amelech, enquanto Davi ainda estava vivo, ou seja, foi um reino totalmente aprovado pelo rei anterior. Após a morte de Davi Amelech, Adoniarro, não contente, ainda queria tomar o trono de Davi Amelech. Como Adoniarro quis tomar o trono de Davi Amelech? Quem sabe? Não é nessa questão que ele faz uma festa, reúne todos os príncipes lá e... Isso foi antes. Isso foi o que levou à execução do reinado de Shlomo. Depois disso, todo mundo foi embora para casa. Shlomo foi ungido rei. Davi vive mais um tempo, morre. E agora Shlomo é rei. Shlomo é rei. E aí vem Adoniarro para falar com a mãe de Davi Amelech. E o que ele pede? A moça que cuidava do rei Davi. Avishag. Adoniarro pede para se casar com Avishag. Só que nisso e ele acaba sendo morto por causa disso, né? Ele acaba sendo morto no altar lá por conta disso, que ele agarrou lá nos chifres do altar. Claro. Precisava de tudo isso? Vocês acham que precisava de tudo isso só porque ele queria casar com uma moça? Simples assim? Precisava, Augusto? Não, tem uma coisa aí no meio. Tem uma coisa aí no meio. Tem uma regra de que em coisas de rei, só rei mexe. Então o rei tem uma cama e o rei morre, só o próximo rei pode deitar nela. O rei tem um trono, ele morre, só o próximo rei pode deitar nele. O rei tem esposas e teve uma que ele não teve relação, e agora o rei morre. Ele fala para as mães do Shlomo, pede lá aquela mulher lá que ninguém vai usar ela, pede para mim, dá para mim. E aí se ele se casa com essa, que entre aspas havia sido rainha, então Adoniarro fala o quê? Viram só, agora eu também posso ser rei. Existe uma dúvida se eu sou rei ou não. E aí ele já ia dividir o reinado por aí, já ia causar uma grande divisão. Então o Shlomo Amelech, que era esperto para chuchu, fala, ele quer pegar o reino de mim de qualquer jeito, manda matar ele. Mandou matar e foi e matou. Então esse era o plano maior do... esse foi o motivo. Esse era o plano de Adoniarro. Claro. Sim. Se possível, o senhor dar uma explicação sobre a questão da repreensão de Natan a Davi, sobre aquela parábola da ovelha. Davi tinha tantas ovelhas e pegou a ovelha do seu servo. Ele pegou e foi uma parábola. Esquece, mas Davi não pegou. Essa foi a parábola que o profeta usou para explicar. Não que necessariamente ele tomou uma coisa de alguém que já possuía de fato. Porque o Riteu, ele não era casado de verdade. Entende? Não era um casamento de verdade aquele, era um casamento feito. Eu sei, Rabi, o que Davi reconhece no Salmo 51? O que ele reconhece que pecou? Qual foi o pecado dele? Ele reconhece diante do profeta que ele errou. Ele reconhece que ele fez alguma coisa de errado. Ele fala, não, realmente eu fiz isso daí, eu peguei a mulher de um cara que tinha uma só e eu tinha um monte de mulher aqui. E eu não casei direito, fiz uma coisa... Era a questão dos filhos, Rabi. Armei um esquema errado, entendeu? Não era a questão dos filhos, porque ele deixa, quando ele mata o Urias, ele deixa os filhos desamparados?
Tem essa história também. Porque a questão não me parece ser a ovelha, né? Ali tudo ali. É que ele deixa a família desamparada lá naquele Sim. momento, né? Porque o Riteu, ele tinha alguns filhos adotivos já, e era a Batsheva que cuidava desses filhos, dos filhos dele, né? Na verdade, que era só dele. E aí teve um problema com isso, que os filhos dele ficaram sem mãe, sem madrasta, no caso. Tem essa questão também que envolve. É isso aí, Rafa. Ficou desamparado. E o principal, o mais importante é que ele não levou a Batsheva para roubar, como que a Augusta nos recorda. Então, por bem, vamos lá. A gente está em Shlomo Amelech. Vamos dar seguimento, tá bom? Em transgressão concedeu minha mãe. David Amelech, Manuel, não era para ter nem nascido vivo. Ele era para ter sido abortado. David Amelech, ele nem teria nascido. Porém, existe um Midrash que diz que Adam Rishon, o primeiro homem, ele viu em nevoar que o rei David seria abortado. Ele tira da sua vida e dá para David. Isso é um Midrash, tá bom? Entendam bem isso. Então, Adam Rishon, ele era para ter vivido 1000 anos. Só que ele viveu 930. Ele fala, Hashem, tira de mim 70 e dá para essa pessoa, para esse rei, porque ele vai ser um grande rei que é necessário para Israel por todas as gerações. Então, tirou-se da vida de Adam, 70 anos, e esses 70 anos foi o que a David Amelech viveu. Tá bem? Então, por isso, alguns Midrashim falam que a alma de Adam era a mesma alma de David. Tá bem? Então, vamos lá. Em Shlomo. Estamos em Shlomo Amelech. Deixa eu pegar aqui na minha cabeça, organizar tudo. Estamos em Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, ele inicia seu reinado com 13 anos. Por isso que David diz... sede homem. Seja homem. Porque ele era muito novo quando ele começou o reinado. E uma das primeiras coisas que ele faz no seu reinado e o seu reinado sempre já começou em paz, Baruch Hashem. Começou em paz. Ele faz acordos comerciais. A Shlomo Amelech foi muito bom em fazer acordos comerciais com todas as nações ao redor. Um tiro com o Egito, seus navios iam até a Espanha. Então, Shlomo Amelech expandiu imensamente suas redes comerciais. E com toda essa expansão, e com construções, e com palácios, e com mulheres, e com cavalos, e com soldados, e com infraestrutura, tudo isso, alguém tem que pagar a conta. Então, quando nós vemos a grandiosidade do reinado de Shlomo Amelech, não pensem vocês que o povo estava tão feliz assim, não, porque alguém pagava a conta, e quem pagava essa conta era o povo. E era com trabalho, e era com comida, e era com tudo. Então, lá por exemplo, para cortar madeira tinha 30 mil, para cortar pedra, 70 mil, para as minas de cobre, 80 mil. E assim, essas eram as taxas de Shlomo Amelech. Então, Shlomo Amelech, por um lado, foi um rei muito bom, que construiu o Beit HaMikdash. Quem não queria estar lá naquela época do Beit HaMikdash? Quem não queria estar lá vendo o serviço no templo? Quem não queria? Todos queríamos, gostaríamos de estar. Porém, se nós fôssemos um pouco melhor de condições financeiras, se a gente fosse do povão mesmo, a gente era trabalhar para pagar a conta. E a gente sabe como que é. Quem hoje é feliz aí de estar pagando conta no Brasil? Ninguém é feliz. Pagar impostos, mais impostos. Aqui eu também, ninguém gosta de pagar imposto. Altas taxas de imposto. Então, o reinado do Shlomo Amelech, ele é caracterizado, sim, pela riqueza, mas essa riqueza que é mostrada dos palácios, dos castelos e tudo, para o
povo não era tão bacana assim, não. Tanto que após a morte de Shlomo Amelech, os primeiros pedidos é abaixar as taxas, baixar o valor do que as pessoas pagavam, porque era muito valor, era muito dinheiro, era muito caro para as pessoas não aguentavam mais. Então, Shlomo Amelech, ele tem uma vida conturbada de uma outra maneira, né? Ele que agora ele começa, pela sua sabedoria, os nossos sábios dizem que, como ele era muito sábio, ele quis experimentar todas as coisas desse mundo, tanto as boas como as ruins. E Shlomo Amelech, de fato, experimentou. Teve 1000 mulheres, cavalos, todos os prazeres que vocês possam imaginar, e concubinas, e dinheiro, e todo tipo, e toda sorte de mal que pode vir sobre uma pessoa também veio sobre ele. Sim? Tudo que um rei não podia ter, ele teve, né? Sim, tudo que um rei podia ter, ele teve. Não podia ter, ele teve. Muitos cavalos, muitas esposas, muito ouro. Então, isso subiu para o coração dele. Então, esse é um dos motivos da Torá não trazer explicações de mitzvot. Então, quando a Torá ela apresenta a mitzvah, o rei não multiplicará para si ouro, cavalo e esposas e mulheres, para que não se corrompa seu coração. Essa é uma mitzvah que tem explicação direta na Torá. Porém, Shlomo Amelech falou, olha só, para que não se corrompa seu coração. Mas eu sou mais sábio de todos os homens e eu não vou me corromper. Ele se excluiu da mitzvah. Isso é um risco muito alto que as pessoas correm hoje em dia, se excluir de mitzvot. Ah, mas no meu caso eu não preciso fazer isso. Ah, no meu caso eu preciso fazer isso. Ah, mas no meu caso eu acho que eu posso comer frango com leite. Ah, mas no meu caso eu acho que eu posso usar o celular no Shabbat. Ah, mas no meu caso, que eu sou reformista, eu posso, sei lá, fazer isso, fazer aquilo outro. E as pessoas se excluem de mitzvot. E é o mesmo erro de Shlomo Amelech, tá? Ele se excluiu porque ele colocou uma situação na cabeça dele hipotética. Aquela explicação das mitzvot. Então ele errou. Justamente o erro de todos nós, muitas vezes. Porém, ele, no final de sua vida, ele reconhece sua falha, ele reconhece o seu erro. E ele diz que o fim de todas as coisas a conclusão de todas as coisas teme a Hashem e cumpre seus preceitos. Eu fiz de tudo, experimentei de tudo, aprontei de tudo e o fim de todas as coisas conclusão de todas as coisas teme a Hashem e siga seus mandamentos. Sim, fez techuvá, o outro fez techuvá no fim de suas vidas, no final de sua vida. Cara, o profeta disse que ele morreu idólatra. Ele não exterminou os altares idólatras no seu tempo, né? Ele cometer idolatria é um caso, não exterminar os altares idólatras é outro caso. A gente vê no próprio livro de Eclesiastes que O profeta disse que de todos os erros que ele cometeu, o maior foi a idolatria, né? E ele termina os dias dentro da idolatria. Ele construiu o templo, mas ele construiu vários templos pagãos, né? Sim. Com seus deuses, né? Para os deuses das Ele esposas. fez techuvá, Para os deuses das esposas. Então, no fim de sua vida, ele faz uma techuvá, ele conclui a sua techuvá e etc. E ele não destruiu os altares das rainhas dele. Se ele tivesse terminado idólatra, aí Mashiach não veria da descendência dele, né, Aran? Não sei, se a gente for analisar tantos reis, a gente teve bons e ruins. O profeta Tom, fala que ele morre como idólatra. O que vai acontecer, o julgamento dele aí não compete a gente, né? O que o profeta fala é isso. Mas eu entendo que ele não exterminou os altares idólatras, né? Ele cometer idolatria é uma coisa, ele ter feito os palácios e não destruído é outra coisa. Eu entendo mais no... Talvez ele nunca nem pisou dentro de um templo desse, né? Exatamente. Eu entendo mais como ele permitiu com que existisse a idolatria. Bom, agora nós passamos para um outro período. E aqui eu tenho uma tabela bem bacana que eu achei.
Está em inglês, tá bem? Mas dá para a gente entender bem, dá para todo mundo acompanhar. Os reis e profetas de Israel e Judá. Aqui nós temos a contagem regressiva de anos antes da Era Comum, tá bem? Essa é uma contagem regressiva de anos antes da Era Comum. Aqui em cima. E aqui nós temos o rei Shlomo Amelech. Logo que Shlomo Amelech ele morre, ele falece, o reino se divide em dois. O reino de Israel e o reino de Yehudá. Qual que é a história toda que causa essa divisão? Existiam dois reis, existia o rei Shlomo e o filho que reinaria depois dele, que é o Rehoboão. E uma outra pessoa, que era o Yeroboam, ele achava que estava cara demais essas taxas de Israel e os filhos de Yosef não estavam tão contentes assim em pagar tantas taxas. Ele vai falar com o rei, depois de Shlomo Amelech. Ele fala, olha, não dá para você baixar um pouquinho as taxas para a gente? O rei fala, você acha que meu pai cobrava taxa? Eu vou cobrar o dobro, o quíntuplo de taxa. A minha mão vai ser muito mais forte do que a dele. Com isso, o reino se divide. Uma questão política, totalmente política. Até esse momento, o único local de culto de Hashem, de culto da... Ah, vocês estão vendo a minha tela, né? Só para confirmar, então, né? Sim. Sim, Herói. Tá bom. A planilha, né? Sim, tá bem. Tá bem. Então, nós temos aqui uma divisão nesse período após o Shlomo Amelech, no reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel fica ao norte, porque a concentração de tribos, deixa eu abrir aqui para vocês verem, a concentração de tribos que aqui é o reino de Israel, a concentração de tribos que ficaram com o reino de Israel, ela ficou ao norte. Então nós temos aqui, nós tivemos aqui uma divisão mais ou menos assim, entre o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá tinha sua capital Jerusalém. E o reino norte tem um problema muito sério com isso. Por quê? Em Jerusalém, o que fica nessa época, o que tinha em Jerusalém nesse tempo? O Beit HaMikdash. Beit HaMikdash. Se nós temos o Beit HaMikdash em Jerusalém, aqui nós temos aqui os dois reinos, aqui divisão dos dois reinos, o reino de Israel ao norte, o reino de Judá ao sul. Se nós temos o Beit HaMikdash e nós temos uma única população, um único povo. Não estou vendo nada, Herói. Não está vendo a minha tela? Não estou vendo o gráfico, não. Não, é um mapa. Eu coloquei. Tá um mapa agora. Tá branco agora. Eu acho que você tem que passar para o lado aí alguma coisa, porque aqui tá... Ah, tá bom. Achou aí? Ok. Sim. Tá. Então tá bem. Então nós temos dois reinos. Um reino no norte e um reino no sul. E o local mais importante para esses reinos é um local que fica aqui no Reino Sul, em Jerusalém. Esse reino norte, eles passaram a ter primeiro uma prática idólatra. Nenhum rei do reino norte conseguiu se livrar da idolatria. Todos os reis do reino norte praticaram o mal diante de Hashem. Esse rei do norte é o rei de Israel, né? É o reino de Israel, exatamente. O reino norte é Israel, o reino sul é Yehudá. Então, duas coisas deveriam acontecer. Primeiro, eles precisaram trocar o local de culto. E é onde eles passam para o Monte Gerizim, para a região do Monte Gerizim, o local de culto principal. Bem? E eliminam Jerusalém
do circuito religioso de peregrinações. Porque a gente tem que lembrar que é uma prática religiosa para os judeus viajarem 3 vezes ao ano para o Beit HaMikdash. Com essa divisão, como que esses povos poderiam ainda continuar indo, viajando daqui do norte para o sul? Então, os reis e os falsos profetas, eles executam uma mudança de pensamento religioso dentro do pensamento das pessoas, para que abandonassem Jerusalém como local de culto. Isso foi tão grande que, por exemplo, os samaritanos, eles chegaram a adulterar a Torá para poder comprovar que o local de culto é na Samaria, é na região norte. Então, para os samaritanos, eles trocaram um dos 10 mandamentos. Nós temos 10 mandamentos. O 10º deles é o local de culto, o templo tem que ser feito no Har Gerizim, no Monte Gerizim, alguma coisa assim. Isso é o 10º mandamento deles. Um pouco complicado. Aí eles acusam o Esdras de ter mudado a Torá. Mas se eu fosse o Esdras e eu tivesse que mudar um mandamento, falando de local de culto, eu só trocava a palavra Gerizim para o Jerusalém. Estava tudo certo, ninguém quase nem ia reparar a adulteração. Então eles mudaram muito da Torá e eles não tiveram, como a gente observa aqui, primeiro eles não tiveram nenhum período bom de profetas bons, não tiveram nenhum de profetas bons não, de reis bons, não tiveram nenhum período de reis bons. Todos os reis foram idólatras, todos os reis lutaram para quebrar qualquer relação com o reino sul. Então, 100% de certeza que a Bíblia, a Torá que eles têm é completamente adulterada. Eles não tiveram períodos grandes de pensadores, eles não tiveram períodos históricos importantes, não tiveram... Sabe, essa Torá deles ainda eles têm essa Torá ainda hoje? Eles têm cópias de cópias, né, Eudá? Eles falam que eles têm um livro antigo lá, eles dizem que foi o neto do Abraham que escreveu, do Aharon que escreveu, o filho do... Foi o neto do Aharon. Filho do... Esse é o nome dele. Que escreveu essa Torá deles. E eles falam que é a mesma, mas é lógico que não é. Porque eles entraram em cativeiro para não sei quantos mil anos de cativeiro. E vocês acham que eles vão ter um livro até hoje? Claro que não. Eles copiaram mal copiado lá e tem um livro lá antigo e fala que é o da época de Moshe Rabbeinu. Mas é mentira, sempre é mentira. Por que não dá o livro para fazer um teste de carbono 14? Isso não dão, né? Então é que falar, gente, até papagaio fala. Sim, Lucas, tinham pessoas que podiam fugir, né? Era fácil, mas a rivalidade foi tão grande entre as tribos que tiveram períodos onde uma tribo realmente matava a outra. Então eles tinham até métodos de saber de quem era de qual tribo. Quem era do norte, quem era do sul. E eles... Era Mefiposheth, né? Não, era... Como é que eles usavam o nome lá, a senha? Eles falavam uma palavra que eles não conseguiam falar. Shibolete e Sibolete. Eles trocavam o Shin por Sim. Eles usavam o sotaque para que era espiga, né? Quem era quem, exatamente. Então nós tivemos aqui, dentre os reis de Judá, um reinado muito grande, tá bem? Aqui até o rei Zedequias, enquanto que o reino norte, por conta da perversidade do reino, eles tiveram uma duração muito mais curta, quase 300 e tantos anos antes do reino sul, eles foram levados ao exílio. Sim, Manuel, já vou falar sobre os samaritanos. Eu vou pedir só uma pausa de 2 minutinhos para beber uma água, que a garganta bem seca, tá bem? A gente já segue no nosso no shiur, tá bom? Posso? Vocês dão uma pausinha, 2 minutinhos? A gente vai estender mais o shiur hoje, né? Vou dar 2 minutos. Toma água, suco. Já veio.
Não, só uma aguinha, só uma aguinha. Pera aí. Não saiam daí. 2 minutinhos. Esse negócio de imposto é muito sério, viu, Rafa? O Rafa tá aí não, cara. Ah, mas daqui eu tô vendo ele. O imposto é necessário para manter o Estado, cara. Fala, Barra, meu companheiro. Cadê ele? Travou? Foi o computador aí, Leandro? Tá lá? Então vamos lá. Quando o Reino Norte... a pergunta foi sobre os samaritanos, né? Hoje sim, existem, entre aspas, samaritanos em Israel. Bem entre aspas, tá bem? Por que existem, bem entre aspas, samaritanos em Israel? Quando os israelitas desse período foram levados em cativo pelo Império Assírio, naquela época existia uma prática que era muito comum, que essa era toda a extensão do Império Assírio, tá bem? A prática comum daquele período era levar as pessoas cativas, ou seja, trocava as pessoas de lugar. Então, por exemplo, uma pessoa que naquele período vivia, sei lá, vou fazer aqui, por exemplo, para vocês, aqui no Reino Norte, ele era levado para outro lugar. E uma pessoa que via aqui, é trazida para cá, a pessoa que via aqui, é levado para cá, e assim sucessivamente. Então, todo esse período, essa extensão do Império Persa, do Império Assírio, esses impérios, eles tinham essa prática por quê? Eles queriam minimizar ao máximo as revoltas entre os povos, as revoltas contra o seu império. Isso se dava com um pouco de alergia. Isso se dava com a desconexão do povo do seu lugar de origem. Então, por exemplo, os judeus. Os judeus estavam na Judéia, que é Israel. E tinha Jerusalém, seu lugar sagrado. Aí vem um povo e domina sobre os judeus. E fala, vocês podem ficar aqui. E só que vocês servem a gente. Aí os judeus passou 10 anos, falam assim, não, aqui é nosso, Jerusalém é nossa, Beersheba é nosso, essa cidade é nossa, eu quero ela de volta. E aí vai lutar contra o povo dominante. Quando eles removiam um povo de um lugar e jogavam para outro, a pessoa não tinha, ela era escrava, ela tinha o sentimento de escravo, o sentimento de submissão. Ela estava num local que ela não conhecia a geografia, ela não tinha ligação nenhuma com o povo da terra, não tinha ligação nenhuma com nada. Quer ver um exemplo característico e problemático disso até hoje? O Brasil. O Brasil é um exemplo vivo de como que a não ligação das pessoas com o território é seríssimo. Por exemplo, os italianos. Os italianos vieram para o Brasil
e dominaram e fizeram seus povoados, e trabalharam o café, e etc, etc, etc. Mas o Brasil não é o país deles. Então, vieram os japoneses, vieram para o Brasil trabalhar, é uma colônia. Eles vão ali só para trabalhar, para viver. E toda a nação brasileira, como um geral, tem esse pensamento de que não ama tanto assim a sua terra, o seu local. Está ali, mas não é aquela paixão como você, por exemplo, encontra num alemão sobre a Alemanha, um holandês sobre a Holanda, como um italiano sobre a Itália, como um português sobre Portugal. O brasileiro, ele vivenciou, e vive nos últimos 500 anos, ele vivenciou toda essa prática que os assírios criaram. Muitas das vezes as pessoas foram para o Brasil contra a sua vontade, fugindo de guerra, fugindo de miséria, fugindo de pragas, fugindo de perseguições. Então, ou na pior das hipóteses, como os portugueses mandavam os próprios presos para serem presos no Brasil. Então, o brasileiro, na sua história, 3, 4, 5 gerações atrás, tinha ódio do lugar, não tinha paixão. E isso vem passando, geração após geração. Tá bem? Olha lá, a Augusta falou que o avô dela pensava desse jeito. Então, os samaritanos... Então, vamos lá, vamos voltar ao assunto samaritanos. Que é o povo que vem habitar na região norte, eles não eram mais judeus. Após esse período aqui, do cativeiro assírio, os samaritanos dessa região deixam de ser judeus de verdade. Eles eram judeus que a gente fala descendentes de Abraão. Então aqui existia uma região chamada Samaria, que é essa região norte. Então qualquer pessoa que viver nessa região, ele é samaritano, ele vem da Samaria. Então um exemplo disso é uma família de pessoas que moram, de mineiros que vão viver em Santa Catarina. E ali nasce seus filhos. Seus filhos são, como que chama quem nasce em Santa Catarina? Tem o nome... Barriga Verde. Barriga Verde. Catarinense. Não, é catarinense. Então ele é catarinense, os filhos. Não importa que os pais vieram de lá, de Minas. Agora os filhos são catarinenses. E assim aconteceu nesse período. Os pais vieram, sei lá, daqui do Império vamos pegar um lugar aqui, da Mongólia, e foram trazidos aqui para Samaria. Quem nascer, ele vai ser samaritano. E assim, quando começar uma outra geração de samaritanos, de pessoas que não tinham nada a ver com os judeus, e viviam na Samaria. Quando um povo chegava no lugar, me digam como eram as divindades nesse período. Quem sabe como funcionava a questão da divindade nesse período? A crença em um Deus. As divindades agrícolas, répteis. Não é nesse ponto. As divindades eram locais, Eliardo. Baal. O que isso significa? Deixa eu parar um pouquinho o compartilhamento para vocês verem. O que isso significa? As divindades, elas eram locais. A palavra El, ela vem do idioma cananita, que quer dizer o Deus do lugar. Então, quando fala lá El-Lehai Roi, a divindade que me viu no poço, que é o caso de, por exemplo, a Hagar vê uma criatura espiritual que vê ela num poço. Então, ela chama El-Lehai Roi, o ser espiritual que mora aqui nessa região do poço e me viu e está aqui. Então, o El da montanha, o El de tal lugar, a divindade de vários pontos geográficos. Então, as divindades, elas eram localizadas pela geografia. Você não levava o teu Deus consigo. Não era muito fácil para as pessoas daquele ponto, daquela época, entender desse jeito. Por quê? Porque acreditavam que tinha um Deus do rio, daquele rio que passava ali. Tinha o Deus daquela montanha ali, o Deus desse negócio aqui. Então, tinha os deuses locais. Não tem como você acreditar que existe um Deus numa montanha, o Deus da montanha, sei lá, o Deus do Amazonas, e você vive agora em Santa Catarina. E como você vai servir o Deus do Amazonas aqui em Santa Catarina, que tem o Deus de Santa Catarina?
Aí ele vai ficar bravo com você e não vai te dar tua colheita. E no Brasil tá do mesmo jeito. Não, eu estou usando exemplo, Eliardo. Então, não tem como você seguir o Deus do Amazonas em Santa Catarina, porque o Deus de Santa Catarina não vai te mandar chuva, não vai te dar comida, não vai te dar isso, aquilo, outro. Assim as pessoas pensavam naquele tempo. Então, quando vem um povo de uma outra região viver onde viviam os samaritanos, na Samaria, começou a ter uma praga muito grande ali, de animais que devoravam os samaritanos, umas bestas selvagens. Começou a afligir muito essa região. E qual foi a primeira conclusão deles? O Deus do local não está gostando do que a gente está fazendo. Qual é o Deus que serviam aqui no passado? Baal. E qual que era o antes? O Deus dos judeus aqui de baixo. Qual foi, então, o que eles decidiram fazer para que as pragas deixassem de atingir eles? Então, foi nesse caso aí que eles criaram essa questão toda de Torá nova, de adoração diferente, cara? Nesse período, eles começaram, os samaritanos, eles iniciaram... Tem um áudio aberto aí. Eu estou tentando fechar aqui, peraí que eu estou procurando. Acho que é a dona... Aí, foi. Nesse período, eles começaram um período de mistura religiosa, porque eles já não eram nada, eles eram de outra região e vêm para uma região nova. Eles passam a tentar seguir os deuses dessa região nova. E aí eles tinham o Baal, tinham o deus dos hebreus, dos judeus. Então eles começam um sincretismo religioso, uma crença nova, um desenvolvimento místico de uma nova religião. Tanto que os samaritanos que vivem hoje, aí, eles são parecidos demais com a religião samaritana de hoje, que vocês conhecem aí hoje, que tem, sei lá, 10, 15 famílias que tem aqui em Israel, em Nablus. Eles são muito parecidos com os ciganos, a religião deles. Leimão, é bem negócio pesado. Eles parecem bonitinhos, gente boas, mas o negócio é pesado. Então, passam a seguir... Na sinagoga deles, tem que tirar a sandália para entrar na sinagoga deles. Eles inventam as crenças deles, eles não têm muita... Então, eles criaram essa nova religião, chamada dos samaritanos aí do norte, embasado um pouco no judaísmo do sul, com crenças em outras religiões, com costumes provenientes da nação, que a nação vê, porque ela não abandona tudo e fala, vou virar só isso. Então é uma mistura toda, virou uma bagunça. Aí eles se converteram ao judaísmo. O Talmud fala que eles se converteram ao judaísmo. Mas não foi uma conversão plenamente aceita. Por que não foi uma conversão aceita? Quem sabe? Tem um local de culto, tem a Torá deles, né, Rav? Porque foi por interesse. Kavaná, não tinha Kavaná. Não tinha Kavaná, eles fizeram uma conversão por interesse. A conversão deles foi única e plenamente para se livrar das pestes que cometiam eles. Não foi porque queriam de verdade louvar a Hashem, agradecer a Hashem, etc. Então vamos lá, já que a gente está falando sobre esse período de cativeiro, eu quero mostrar para vocês o que eu preparei aqui. Há muito tempo atrás, eu fiz uma pesquisa no Talmud. Deixa eu ver onde que eu salvei. Aqui. Para onde foram dispersas as tribos de Israel? Quando eu fiz essa pesquisa, eu lembro que foi eu fiquei uns 3 dias estudando isso, pesquisando. A maioria das tribos de Israel foram dispersas para as ilhas da Indonésia, para toda essa região. Então, para você ter uma ideia, eles tiraram as pessoas daqui de Israel, daqui do Reino Norte, e vieram trazendo as tribos até dispersar eles em todas essas ilhas das Filipinas, Indonésias, Malásia, toda essa região.
Então, se vocês um dia tiverem um pouco de tempo, um pouco de curiosidade, um pouco de paciência, vocês vão ver que existem vestígios de culturas semi-judaicas em toda essa região. Em toda essa região existem vestígios de culturas hebraicas antigas, nomes antigos, costumes antigos, práticas antigas. Então, por todas essas regiões foram dispersas observações semelhantes ao judaísmo, práticas semelhantes ao judaísmo ou alusivas ao judaísmo. Não quer dizer que, claro que não quer dizer que é importante eu falar isso, que o que eles usam, o que eles praticam, ou o que eles têm de vestígios nessas regiões, do que um dia foi judaísmo, seja bom. Longe disso e muito ao contrário. Grave. Em uma dessas regiões aí foram resgatados um judeus que vivia e praticava aí, bem no começo da formação do Estado de Israel. Sim, lembra? Tem os etíopes aqui que vieram a pé. Isso. Da Etiópia para cá, né? Eles que vieram a pé para Israel. Eles estavam correndo risco de vida lá e o Estado de Israel levou eles para Israel, fez? São os etíopes. Então, nesses povos aqui, tem muito, por exemplo, tem religiões da Índia que eles usam a prática de ter mezuzá nas portas. Eles vão ver muito sincretismo, muita semelhança de algumas práticas nessas regiões que se assemelham às práticas judaicas. Por exemplo, um exemplo que me veio agora à cabeça. A prática, por exemplo, do vegetarianismo em toda a Índia. Pode ser um vestígio do judaísmo, pode ser. Por quê? Porque na ausência da comida kasher, a gente já não come mais nada. E isso foi absorvido por outras crenças, por outras religiões. Então, é bom estudar essas coisas, essas outras crenças que ainda têm vestígio do judaísmo hoje? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, eu descobri isso daqui é legal, eu vou estudar, porque às vezes, olha o que pode vir na cabeça, às vezes eles ainda guardam melhor do que Israel hoje. Como pode vir na cabeça da pessoa um negócio desse? Esses povos aqui ficaram meio de idolatria milênios. Então, toda a prática que se assemelha ao judaísmo em todas essas regiões não deve nem ser lida, não deve nem ser estudada. Por quê? Porque vai só causar uma baita confusão. Uma baita confusão na cabeça de todo mundo. Tá bem? Então, vamos... Não são os chineses, Gabi, que usam uma espécie de tefilim na cabeça? Os chineses, eles alguma coisa parecida, tem várias coisas parecidas, né? São japoneses. Os japoneses. Tem uma vez eu vi um desenho de uns egípcios com um negócio no braço parecido com tefilim também. Enfim. Tem alguém voltando? Desculpe. Essa dispersão que pegou coisa assim? Eu não escutei a pergunta nem de ninguém. Pode repetir, por favor. Eu estou perguntando se nessa região aí tem alguém voltando ao judaísmo. Muitos povos voltam ao judaísmo. Por exemplo, existem sinagogas indianas, de judeus indianos. Só que, por exemplo, aqui tem uma sinagoga indiana aqui perto de casa. Eles não fazem, por exemplo, Birkat HaKohanim. Por quê? Porque eles falam assim, sinagoga na Índia, e eu sou descendente dos judeus da Índia, é claro que são, no passado, convertidos, porque não tem como ser indiano, descendente de Israel. Em algum momento da história, nossos antepassados se converteram. Então, se são convertidos, não pode ter Birkat HaKohanim no nosso Seder, porque não tem nenhum Kohen no meio de nós. Então, não tem Birkat HaKohanim, por exemplo, na sinagoga indiana. E assim, sucessivamente. Então, existem, sim, nações, porém, conversas. Sabe, essa dispersão que ocorreu Ásia e Oceania foi executada pelos assírios? Sim, foi uma prática que ela começou com os assírios, tá bom? Ela começou com os assírios e passou para os babilônicos e assim sucessivamente, pelos persas e assim para frente.
Todos esses povos, todos esses impérios, eles tinham essa prática, porque facilitava muito a dominação sobre os povos. Quando vêm os gregos e os romanos, eles já têm ideias diferentes de dominação. Os gregos, eles tinham uma ideia de dominação por meio do espelho. Assimilação. Um pouco da assimilação, foi quase assimilação, também assimilação, mas eles eram um pouco pro lado do espelhinho dos portugueses aí no Brasil. Então eles chegavam, na verdade foi a exata prática dos portugueses no Brasil, já que a gente está falando de dominação, porque os portugueses eles vinham e falavam o seguinte: olha só, vou te dar um presente, vou te dar um espelhinho, vou te dar uma garrafa de Coca-Cola, vou te dar esse negocinho aqui, e vai dando uns presentinhos. E assim os gregos faziam as casas de banhos, faziam uma rua aqui, faziam um teatro ali. Então, como que é a dominação? Teatro e pão, como que é que eles falam no Brasil? Pão e circo. Pão e circo. Foi a dominação do pão e circo. Essa dominação, ela ocorreu também na China, na África, na Índia. Então, eles vinham com essa ideia de trazer um pouco de coisas boas e assimilar a religião. Quando eles assimilavam a religião, eles criavam uma dependência, que é a mesma questão do Brasil, que eles levavam lá os jesuítas, e os jesuítas chegavam numa tribo e falavam: olha, o teu Tupã pode ficar com o teu Tupã, mas vamos chamar ele de Deus agora. Você pode até ficar com o teu Jaci, mas o Jaci vamos chamar ele de Jesus. E agora o Tupã, que é o Deus do trovão, tem um filho que chama Jaci, e aí a gente vai chamar eles assim. Então é a mesma historinha que foram de dominação devagarzinho. Então os gregos, eles dominaram dessa maneira, tentavam dominar dessa maneira. Olha, você pode até ficar com o teu templo, não, muito bonito o teu templo. A gente vai pôr uma estátua de uma águia aqui, vamos levar uns porquinhos para sacrificar lá. Tá bem? Tudo bem para vocês? Vocês podem ficar com o templo, mas do nosso jeito. Então essa foi a sistemática dessas nações, dessa nação agora, que foi a grega. Nós já estamos aqui na frente já, né? A gente já passou aqui para frente dos gregos. Os gregos já estão bem aqui. Não está nem aqui na nossa linha de história, mas não, estão aqui, cadê os Macabeus? Eu vi aqui Macabeus, não. Os Macabeus é bem aqui na frente, tá bem? Então, é bem lá na frente. Então, essa foi esse sistema de dominação dos gregos. Vamos voltar um pouquinho na história para a gente continuar pegar um pouco mais de conteúdo do que nós temos aqui na época dos reis. Então, nos reis, nós tivemos no livro de reis alguma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre as coisas do livro de reis, já que a gente está falando do livro de reis, a gente pegar um pouco sobre esse período. No livro de reis, nós tivemos, vamos falar alguns números, 20 reis em Judá e 20 reis em Israel. Sabiam disso? Que foram 20 reis em um lado e 20 reis no outro. O rei mais jovem foi Joash, com 7 anos. E o rei que dominou por mais anos, segundo você foi Melahim, foi Menaché. O rei que dominou menos período foi um rei chamado Zimri. Ele era rei em Israel, só por 7 dias. Ele foi rei. Existiu uma rainha entre as rainhas de Judá, que foi a Malca Ataliá. Ela tem um problema muito sério aqui, já a gente vai falar sobre ela. Ela chegou a matar os netos, os filhos, para que se mantivesse no poder. No Sefer Melahim, existem 7 casos de lepra. E dentre esses 7 casos de lepra, um foi um rei. Ele teve Tsaraat,
o rei Uziel. No livro de Melahim, nós também temos 450 profetas de Baal que foram totalmente mortos por Eliyahu Hanavi, no Monte Carmelo. Falando em números de calamidade, nós tivemos 42 crianças que foram mortas por dois ursos por zombarem que o profeta Elisha era careca. E números por números, não poderíamos encerrar nosso livro de Melahim falando das 1000 mulheres que tiveram Shlomo Amelech. E eu gosto muito de um gráfico, né? Então nós também aqui tivemos entre os reis de Judá e os reis de Israel. Nos reis de Israel nós tivemos 20 reis maus. E já no reino de Judá, nós tivemos 12 reis maus, 8 reis bons e uma rainha muito má. Quem foi essa rainha? Essa rainha foi aqui Ataliá. Então essa aqui é a nossa árvore genealógica dos reis aqui que tentaram dominar e que dominaram sobre Israel e Judá. Do lado direito nós temos os reis de Judá e do lado de esquerdo nós temos os reis de Israel. Rafa, uma pergunta? Sim. Rafa, tem como saber hoje a família real de Israel ainda existe? Existem algumas famílias que são descendentes de rei Davi. Algumas. Então, você sabe por sobrenome, dessa maneira que você sabe. Mas é bem secreto, né? Assim, que... O Abravanel dizem que é. O Abravanel, Malca é um sobrenome real de Davi. Como Shlomo Amelech teve 1000 mulheres, filho deve ter tido a rodo. E esses filhos se casando entre filhos. Hoje em dia, eu acredito que praticamente todo judeu tem um pezinho na realeza, entendeu? Então, imaginem vocês, depois de 3.000 anos de casamentos. Você tem, pra gente ter uma ideia, uma pessoa tem 2 pais, 4 avós, 16 bisavós, 32 triavós, 64 pentavós. Isso é uma escala de 10 gerações. Você vai ter mais de 1.500 antecessores. Imaginem isso dentro do judaísmo. Para ter 1.500 antecessores, você tem que ter tido um contato com muita. Tem Corre misturado, tem Levi misturado, tem Judá misturado. E certeza vai ter alguém descendente do rei Salomão. Tá bem? É muita gente. Muita gente. Há quem diga que essa é do Sefarad, né? A família real. Os Faradim são descendentes de Judá e os Ashkenazim são descendentes de Benjamim. Tá bom? Então essa é uma opinião. Então nós temos aqui nos reis uma linha sucessora de reis aqui que é apresentada no Sefer Melahim, começando aqui com Shaul. De Shaul teve Jonatan, Ishbosheth e David no mesmo período. David gerou Shlomo Amelech. Shlomo Amelech teve 2 irmãos que tentaram tomar o reino. Um foi Absalom, que foi morto antes, e outro que foi Adoniá, que foi morto pelo próprio Shlomo. De Shlomo, Jeroboam, e nesse mesmo período teve o Jeroboam, que foi das tribos de Israel. Seu filho, seu neto, seu bisneto, seu trineto, não sei como vamos falar, tetraneto. Jeroboam, mesma coisa, um foi passando para outro, foi passando para outro, o reinado, até chegar no período de Ahav e Jezebel. Eles tiveram filhos, Ahaziah, Joram e Ataliá. Ataliá, que era uma mulher, e ela foi rainha em
Israel por ter conseguido contraído casamento com Jeoram. E aí nós tivemos muitos outros reis. De todos os reis de Israel, qual vocês acham que foi, quem leu um pouquinho, qual vocês acham que foi o rei mais justo de todos os reis? Aqui estão os reis de Israel, aqui embaixo. Josias. Seria Ezequias? O rei de Israel? Ou de Judá? De Judá. De Israel não teve nenhum rei. De Judá foi Ezequias, né? Foi o mais, foi Machia, né? Esquiarro. Foi Risquiarro. Josias, né, Rafa? Risquiarro. Ezequias é o rei. Como que é a tradução de Risquiarro? Ezequias. Porque tem o Ezequias, não confundam. Ezequias com Zedequias. Tá bem? Nós temos o Ezequias, que é o Risquiarro, e o Zedequias, que é o Tzidkiarro. Quem está com o microfone aberto, deixa eu tentar fechar, por favor. Aí, tá bom. Então nós tivemos o Tzidkiarro e o Risquiarro. O Tzidkiarro, que é o Ezequias, ele foi um mau rei. Nós tivemos aqui o Risquiarro, foi um excelente rei, um dos mais justos que tivemos em Israel. Quando ele iniciou seu reinado, os nossos sábios contam que ele pegou uma espada. Quem sabe essa história? Pois bem, ele pegou uma espada e cravou na porta do templo. E ele disse: a cabeça que não se ocupar em estudar a Torá, no meu reinado, vai ser cortada por essa espada. Então, ele no seu período, ele desenvolveu uma seriedade muito forte, um compromisso muito forte do povo de Israel de estudar a Torá, desenvolvimento da Torá, desenvolvimento da manifestação de Hashem. Foi um profeta, um rei muito bom. Nós tivemos aqui o rei Josias. O rei Josias, ele foi citado aqui pela Josiane, pelo Manuel. Foi citado porque no seu período foi encontrado um Sefer Torá, e não era um Sefer Torá qualquer. Que Sefer Torá era esse? Era o que estava na arca, dentro da arca. Não, ele foi um Sefer Torá também de Moshe, mas não da arca. Ele foi um Sefer Torá de Moshe, que Moshe mesmo havia sido escrito mesmo por Moshe. E ele faz com que os altares idólatras de Israel serão queimados, serão quebrados, e ele faz um pacto com o povo de Israel. Eu até achei aqui um gráfico interessante. Josias? Sim. Eu achei um gráfico interessante, lógico que não é de judeus, né? Não encontrei isso aqui no meio judaico, mas ele é interessante. Por que ele é interessante? Porque ele tem aqui uma curvatura de qual rei era mais justo e qual era menos justo. Eu faria minhas correções aqui, né? Quais correções eu faria aqui? Eu faria de Shaul caindo para David, aí seguiria. Onde nós temos aqui o Ezequias. O Ezequias eu subiria quase aqui para rei David. E aí sim. Então nós vemos que em um nível de integridade, os reis de Israel, ele oscilava muito. Entre reis perversos, igual o rei Menashe que tivemos, a rei Tzadikim Meod, como o rei Risquiarro. Já os reis de Israel, a gente vê que a única que eles foram degradando até a sua extinção.
Deixa eu ver mais algo que eu trouxe para nós aqui hoje. Bem, eu separei até alguns gráficos aqui que eu mandei para mostrar o Império Assírio do período do exílio. Mas eu entendo que evidente que tem muita coisa mais que pode ser agregada nos nossos estudos sobre os reis. Porém, com um olhar superficial sobre o livro, como é o que eu tinha como ideia de mostrar para vocês, eu acho que nós atendemos. Se alguém tiver ainda alguma pergunta sobre o período dos reis, o período que tivemos os reis de Israel, pode fazer agora. O último rei de Judá, Rabi, é Zedequias, né? No caso, depois de Zedequias não tem mais, né? Não surgiu mais ninguém. Não tem mais reis. Como o reino de Judá, não. No caso, o sacerdote é quem toma o lugar, né? Assim, Zerubabel, né? Depois tiveram depois do retorno do cativeiro babilônico, nós tivemos aqui alguns presidentes e até tivemos aqui depois de Neemias, depois do período dos gregos, nós tivemos os macabeus reinando sobre Israel e tivemos assim, alguns períodos de retorno dos judeus meio que mandando ainda, mas como reis, não. Uma autonomia como reis, não. Mas como líderes, né, Iacó? Sim, exatamente. Como líderes, sim. Como reis, não. Porque o rei, ele manifesta uma autonomia muito grande, né? Ele pode tomar decisões estatais sozinho e de poderio sozinho. Só que nenhum desses reis que nós tivemos depois, desses governantes, eles tiveram essa autonomia. Por mais que foram líderes, eles não tiveram autonomia. Talvez depois que os macabeus dominaram os gregos por um pequeno período, sim, poderiam ter tido uma autonomia forte, mas não chegaram a estabelecer um reinado de sucesso. Apenas uma observação, não sei se está correta. Pelo reino de Israel, a gente pode perceber que a degradação foi total até a extinção desse reinado. E pelo reino de Judá, como o gráfico mostrou, oscilou e os pontos mais nobres foi porque a Torá foi prevalecendo. Exatamente. Muito bem observado. No Reino Norte, Reino de Israel, degradação total. Eles desviaram totalmente do concílio com Hashem. Totalmente. Já nos reinos de Israel, de Judá, oscilou muito esse gráfico espiritual de Israel e somente se manteve bom quando tinha uma relação com a Torá muito forte, um reapego com a Torá. Nós podemos observar aqui, por exemplo, que nós temos aqui profetas nos reinos norte e no reino sul, porque nós vamos falar um pouco sobre os profetas na próxima aula. Nós tivemos profetas no reino norte, Elisha, Eliahu, Roshea e vários profetas no reino norte que não surtiu muito efeito. Na verdade, não tinha efeito nenhum, não surtia efeito. Eliahu, por exemplo, Eliahu Hanavi, ele poderia fazer o milagre que ele quisesse. Os profetas existiam mais como uma questão, falando assim, nossa, esse cara ainda fala daquela região lá do sul. Entende? Eles não eram nem levados a sério. Eles serviam, sim, para trazer uma mensagem por parte de Hashem, mas eles não eram escutados. Porque era um desapego. Após esse período... Para não dizer que não foram avisados, né, Rafa? Não dizer que não foram avisados. Após esse período do cativeiro, vocês vão observar
que não teve mais nenhum profeta para Israel, exclusivo para Israel. Nós tivemos um profeta para as 2 tribos, para Israel e Judá, que não deixaram livro. Nós temos Amós e Roché, que são os únicos profetas exclusivos para Israel. Já para Judá, nós temos aqui uma quantidade imensa de profetas exclusivos para Judá. O que eu vejo? O profeta, ele tem uma mensagem. A mensagem de todos os profetas, em geral, é: conserte o que você está fazendo de errado. Um profeta... Techuvá, né, Rabi? Oi? Techuvá, né? Fazer techuvá. O rei. O povo. O profeta, ele só vem para trazer a mensagem de você está fazendo coisa errada, se arruma. Se está tudo beceder, não tem profeta. Não tem por que ter profeta. O plano de Hashem primário é: não precisa de profeta. Eu até vou mandar, mas não precisa. Por quê? Porque se está todo mundo fazendo as coisas beceder, não tem para que vir profeta. Vai vir profeta para quê? Não tem por que ficar mandando profeta. Vai falar que vai vir profeta igual você vê na... Sei lá. Vai chover semana que vem. Fazer uma pergunta. Sim. Assim, a gente observa que no período de Judá teve reis bons e maus, né? Tudo bem. Agora, assim, eu vou colocar em evidência aqui o rei Hizquiyahu. Foi um rei muito justo. Muito. Beleza. Em seguinte, seu filho foi muito perverso, foi o mais perverso. Agora, onde fica o papel dos sacerdotes? Nessa época aqui, os sacerdotes não se corromperam, porque diz um Talmud, né? Eu ouvi pelas palavras de um rabino, que na época de Menaché, ele profanou o Beit HaMikdash. Eu já fiz essa mesma pergunta para o meu rabino uma vez. Eu fiz essa mesma pergunta para o meu rabino uma vez. Ele falou assim, que a santidade do povo de Israel, ela é alheia à santidade dos seus sábios, à santidade dos que preservam a Torá. E ele me deu um exemplo muito grande. Ele falou assim: olha no tempo de Moshe Rabbeinu. Se fosse assim, no período de Moshe Rabbeinu, todo mundo tinha que ser santo. Ninguém nunca tinha feito nada de errado. E olha no período de Moshe Rabbeinu, tanto de gente que fazia coisa errada com Moshe Rabbeinu. E agora, você acha que nesses períodos aqui, podia ter o sacerdote que fosse. O sacerdote não ia mandar: para de fazer isso. E aí o cara fala: eu vou parar de fazer isso. Se fosse assim, meus alunos nem usavam celular no Shabat. Entenderam a mensagem, né? Se fosse resposta, viu, Ravi? Amei, gostei. Se fosse pelo profeta, se fosse pelo sacerdote, muito forte, viu? Nenhum aluno meu usava o celular no Shabat. Nenhum aluno meu comia carne que não é kasher. É pelo jeito de falar? Não é porque a gente fala. Cada um faz o que quer. A verdade é essa. Então, podia ter o profeta, podia ter o sacerdote que fosse ali. Podia ter quem quisesse. Entendeu? Então, realmente, Menachem foi o perverso, mais perverso. Não é por isso que a Torá estava perdida. Se a gente for analisar hoje, 70% do judaísmo hoje ele é reformista. Ele não é observante, ele não pratica a Torá. 70% do judaísmo hoje ele é hiloni, ele é transgressor. Incomensuravelmente transgressor. A Torá está perdida? Não está. Não está perdida. A Torá está em Israel. Tem os baluartes de Israel, Baruch Hashem. A maioria do povo faz coisa errada. E essa nossa época, essa nossa geração, é a melhor geração de todas. De todas. Saibam vocês que, por pior que é a nossa geração, é a melhor geração que já existiu de judaísmo em toda a história da humanidade. Tem judeu que não faz nada, tem judeu que faz muita coisa. Entendem? Então é isso. A gente não tem que... Eu não gosto muito de comparar gerações, porque a gente cai num erro muito grande quando a gente compara a nossa realidade e a realidade da época. Quando a gente vai analisar cada época dessa, a gente tem que pegar e se colocar naquela época, como a gente analisaria aquela época. Então, sim, tiveram épocas que Israel teve muito estudo de Torá, como a época do profeta do rei Hizquiyahu. Mas ainda assim, hoje, o estudo de Torá em Israel é melhor do que o que naquela época.
os judeus de hoje, por mais alheios de religiosidade que sejam, são melhores do que o daquela época. Para vocês terem uma ideia. Você pegar um judeu Hiloni aqui de Israel, o Hiloni, que come carne de porco aqui, ele é melhor do que judeus daquelas épocas passadas. Comparando pondo os dois numa mesma balança. Se a gente for comparar baseado na época, aquela época o cara estava bom, aquela época o cara estava mal, essa época o cara estava mal. Mas épocas por épocas, essa época é melhor. Por quê? Quando você tem contato com um judeu que não é religioso aqui em Israel, eu tenho contato com alguns, eles não são religiosos. Tem uns que nem acreditam em Deus, mas também não praticam Avodah Zará. Toda a Torá foi escrita para livrar o homem da Avodah Zará. Então eles não praticam, não acreditam em nada, não acreditam até em Deus e tal. Mas eu não acredito que para eu servir Deus tem que comer kasher, eu não acredito que para eu servir Deus tem que guardar Shabbat. Então eles até não entendem, não acreditam em tal coisas, mas não praticam Avodah Zará. Não vai numa igreja, nem a pau. Falar de converter, caso de filho casar com um cristão, nem a pau. Entende? É o tipo de coisa assim, que acabou o mundo uma coisa dessa. O filho nasce, faz circuncisão, ele faz 3 anos, leva a nascer no bar mitzvah, casa com judeu, tem casamento pela Rabanut, entre judeus, e assim é. Mas não vive uma vida de boa. Então, nossa época é a melhor de todas. Baruch Hashem que temos Israel, Baruch Hashem que temos essa situação, essa sociedade. E tá aí para isso, nem com Mashiach não vai ser diferente. Entende? Nem com Melech HaMashiach, com Beit HaMikdash de novo, todo mundo vai ser santo. Então, como que os profetas descrevem esse período? Fala que o conhecimento da Torá vai preencher a terra como as águas preenchem o mar. Tem lugar que a água é rasa, você entra e dá na canela. Tem lugar que tem 6 mil metros de profundidade. Então, a água preenche o mar. Tem lugar que é só um pouquinho, que só bate a água lá de vez em quando. Tem lugar que não, que é profundo. Então, não tem como a gente achar que todo mundo vai ser o sábio de Torá um dia. Não tem como. Tem gente que tem que trabalhar, tem gente que tem que estudar, tem gente que tem que ser médico, tem gente que tem que ser engenheiro. Se todo mundo fosse sábio de Torá, não dá muito certo, né? Só sábio de Torá todo mundo pode ser, só estudar a Torá é um pouco difícil. Então, para pouco. Então é isso, essa nosso show de hoje sobre reis. Só relembrando que nós vamos agora todas as segundas-feiras fazer 2 horas de aula, porque eu prefiro fazer na segunda 2 horas e ter bastante aluno do que deixar para uma aula na quinta-feira que tem pouquinho, ninguém está presente, complica. Eu prefiro dessa maneira, tá bem? Eu acho que também vocês gostaram, porque a gente pode desenvolver melhor os temas, né? Não show de bola, Rafa. Cortando. Desenvolver melhor os Gostei, temas. Tá bem? Então a gente vai seguir com esse tema de Tanakh, mais pelo menos 3 shurim, mais 3 semanas pelo menos. Muito bom, pareceu muita coisa. Semana que vem vamos falar sobre profetas. Vou explicar. Meu plano de ideia sobre os profetas é trazer uma ideia geral sobre os profetas e pegar algumas profecias de 3, 4 profetas para a gente conversar sobre elas e teor profético de cada mensagem, as mensagens de cada profeta, as mensagens centrais de cada profeta. Tá bem? Rafa, eu queria tirar uma dúvida sobre Talmud. Eu tenho dúvida só um pouquinho, mas eu acho que da outra vez, né? Da outra vez. Rabi. Desculpa, Rabi. Não tem que pedir desculpa. Faz as perguntas no começo da aula. Enquanto eu falo assim, eu vou esperar 5 minutinhos. Nesses 5 minutinhos vamos fazer as perguntas, tá bem? Pode ser? Então, combinado. Rabino Lopes? Sim? Eu queria dar uma sugestão. Alô? Estou escutando. Tá ouvindo? Eu queria dar uma sugestão, Rabi, que eu acho que o senhor deu a deixa agora no final, a respeito das questões de dúvidas, perguntas. Eu tenho sentido uma dificuldade no seguinte aspecto.
Às vezes o senhor está trazendo um assunto, um raciocínio, e nós que estamos acompanhando, né, a gente também vai nesse raciocínio. Aí o que acontece? Muitas das vezes entra uma pergunta no meio do raciocínio do senhor e corta. Eu não sei, é uma opinião minha que de repente poderia deixar ou para o final, ou alguém tiver alguma dúvida, ele anotar e lá no final fazer a pergunta. O senhor está entendendo? Eu acho que agora com esse sistema de 2 horas de aula, eu acho que vai ser melhor por isso também, Hack, porque eu tinha muita dó de tem 1 hora de aula e 45 minutos daria, sei lá, 45 minutos de aula é pouco tempo. E 15 minutos de pergunta e resposta era muito ruim para mim. Eu falava assim, eu prefiro dar e as perguntas vêm depois para mim no WhatsApp. Agora com 2 horas dá para a gente fazer isso, 1 hora e 45 de aula e deixar 15 minutos aí, meia hora, 15 minutos para perguntas variadas. Vamos tentar deixar assim para a próxima aula, tá bom? Porque é importante sim. Importante sim. Tá bem? Eu acho que a gente vai ganhar muito mais assim, Rabi. Também acredito que sim. Pode deixar. Boa ideia. Bem? Bom, nos vemos então na próxima aula, segunda que vem. Amanhã tem hebraico e quarta-feira tem shiur com o David Maluf. Por favor, participem. Senão David Ótimo shiurim, Ravi. Ótimo shiurim. Participem, senão o David vai desanimar. E ele já está meio que desanimado esses dias, viu? Ele veio me conversar comigo. Falou, Rabino, como que eu vou fazer aqui? O pessoal não está participando. Será que não estão gostando da minha aula? Eu falei, não, estou gostando sim, David. Pode conseguir. Tá bem? Tá bom. Lá todos a todos. Muito obrigado pela presença de cada um. Semana que vem a gente esclarece bastante perguntas. Professor. Meia hora de perguntinhas semana que vem, hein? Obrigado, Ravi. Obrigado, Tito. Shalom. Lá todos.